Olá, este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Olá, sejam bem-vindos à Conexão Verde. É um programa que fala sobre meio ambiente, cultura e cidadania. O foco é aqui em Cubatão e a Baixada Santista. E nós vamos mergulhar hoje na natureza, no manguezal e principalmente nas aves maravilhosas de Cubatão. Sejam todos bem-vindos. Conexão Verde começa agora. Tudo bem, seu Wagner? Wagner Rodrigues, hoje aqui conosco. O Wagner, ele é coordenador do projeto Guará Vermelho. Ele vai contar mais sobre o projeto, quando surgiu, todas as instituições envolvidas. Ele vai explicar para a gente esse projeto maravilhoso que está sendo desenvolvido aqui em Cubatão. Há quantos anos, Wagner? Olá, prazer estar aqui no programa, obrigado pelo convite e um prazer aqui estar falando um pouco do projeto Guará Vermelho que a gente desenvolve aqui em Cubatão desde 2022. Bacana. Bom, o projeto Guará Vermelho, ele já é conhecido bem na cidade, né, de Cubatão. Ele concorreu no edital da Petrobras Socioambiental em 2021, do programa Socioambiental. E a história é bem legal, eu vou ter a oportunidade de falar aqui agora. É porque a ONG Nudaer, ela foi criada por um grupo de familiar, onde o pessoal lá do bairro, a família, no caso o Celso, a esposa e as filhas, que tem formação em engenharia ambiental, eles quiseram fazer alguma coisa no bairro em prol do meio ambiente. Então começaram com... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nudaer, qual o significado? Às vezes o pessoal escuta, fica na dúvida, será que é o nome do pessoal? Mas não. Não. É Núcleo de Defesa Ambiental e Educacional Entre Rios. Legal, bacana. É o significado do nome da ONG. Mas enfim, então eles incomodados com a situação que eles viam naquele cenário, principalmente no bairro, que o bairro onde eles moram, onde habitam, é cortado ali pelo rio Cubatão, onde tinha muita sujeira, muito lixo, e por causa disso, muitos ratos, baratas, enfim, animais peçonhentos. As pragas urbanas. E ocupavam assim, e era uma coisa que a população reclamava muito ali do bairro. Então eles organizaram um mutirão de limpeza. E desse mutirão de limpeza foi muito bem sucedido. Algumas começaram com poucas pessoas, claro, alguns da família e da ONG, né, que constituíram a ONG. E depois eles foram aumentando, e isso foi dando mais corpo à instituição, à ONG. Então foi aí que eles fundaram a questão da ONG, o CNPJ, formalizaram tudo e montaram primeiro o núcleo da instituição. Posteriormente, eu conhecia o trabalho da ONG, não tinha feito parte ainda, o Celso já conhecia há algum tempo. Eu venho da expertise de questão de projetos, então eu já tinha desenvolvido alguns projetos, escrito alguns projetos, ajudado alguns projetos na questão de Cubatão, principalmente da Petrobras. Tive um projeto patrocinado, o projeto Dois Tempos, na época desenvolvido em 2014 a 2016. Outro projeto de incentivo aqui, dentro de Cubatão, na época Anglo-American, que ainda estava aqui trabalhando. Enfim, eu tinha essa expertise. E o Celso me procurou para poder ajudar ele. Ajudar as filhas dele, que as filhas dele também têm esse conhecimento, principalmente são engenheiras ambientais, né, de formação. E para estar junto, por causa da minha expertise de montar projeto, e para estar ajudando elas e a gente formatar um projeto. Então eu gostei da ideia, conversei com elas, entendi o projeto, entendi a causa, o que eles queriam, na verdade, sobre o trabalho, realizar o trabalho, e casou direitinho na época com o edital aberto da Petrobras. Só que é o seguinte, teve um porém aí. Quando ele me procurou para a gente conversar,
acho que faltavam poucos dias para encerrar o prazo. Eu confesso para você. E assim, quando você vai escrever um projeto, eu brinco, eu faço analogia com o TCC, que dá um super trabalho, demanda uma atenção, pensar, ideias, enfim, revisar. É um trabalho de um TCC, na verdade, para sair bem feito. Principalmente para uma Petrobras, onde você vai concorrer com outros projetos, outras ONGs, né? E você precisa ter uma boa ideia, uma boa estrutura do projeto para você ser selecionado. Então, era um desafio. Trazer também um diferencial nisso, né? Justamente. O que acontece? Acho que aí entra Deus na nossa vida, né? Na vida também do projeto, e das pessoas que trabalham no projeto, que são muito crentes em Deus, independente da fé de cada um. Mas eu entendo que é Deus que ajudou nessa parte, porque não daria tempo hábil até o prazo da gente formatar o projeto, finalizar. E a Petrobras, ela prorrogou o prazo por mais 10 dias para entrega. Foram os dias ou período que a gente justamente precisava para formatar o projeto, encerrar o projeto e submeter o projeto. Então isso aconteceu, né? A gente teve aquele tempo, os 10 dias a mais, a gente conseguiu escrever o projeto no programa e, pela grata surpresa nossa, foi um dos selecionados na época para estar atuando aqui na região de Cubatão. Então, essa foi a história do projeto, né? E que a gente construiu, isso em 2021, mas o início foi em dezembro de 2022, porque tem todos os trâmites, tem visita técnica dos fiscais, dos gerentes da Petrobras, para ver a viabilidade, como que a ONG funciona, para entender toda a região, tem a questão dos ajustes, pequenos ajustes que a gente precisou fazer, enfim. Mas esse foi o start inicial e quando a gente começou realmente a trabalhar com o projeto. Vocês vieram com a ideia dessa questão do impacto do resíduo no manguezal, um ecossistema maravilhoso aqui de Cubatão, que tem muitas aves, peixes, né? Essa semana eu tive visitando junto com o projeto lá o Pier do Pescador, o Pier do Casqueiro, né? E o pessoal pescando ali, né? Achei o máximo aquilo ali. Mas o projeto ele veio com qual escopo? Qual que é a ideia? Não era somente essa questão da limpeza. Vocês já vieram com uma pegada, com uma ideia, né? Isso. E quando que veio o Guará Vermelho? Junto aí, né? Então, aí vamos continuar. Uhum. Durante a elaboração do projeto, conversando muito com as meninas, vou falar o nome delas aqui, Thaís, Thaís e Laís, são excelentes pessoas que também coordenam junto comigo o projeto. A gente é uma equipe. A ideia principal não era só resolver o fim. No caso, a gente fazer só a coleta do resíduo. A gente precisava trabalhar na causa também. O que está causando isso? Então, esse foi o norte da gente pensar no projeto. Claro que a gente precisava organizar de uma forma que a gente continuasse resolvendo a situação pontual, né, ou diária ali, que é a coleta dos resíduos nos manes, para evitar todos os males que isso causa no ambiente. Mas a gente também deveria trabalhar na causa, o que está causando isso, né? E então o projeto foi pensado nisso. Então a gente dividiu o projeto em algumas áreas. A área operacional, que a gente trabalharia diretamente com alguns profissionais, realizando a coleta dos resíduos nas margens do rio, nos manguezais, nos rios, né? Enfim. E a parte educacional e de conscientização, através de palestras, e surgiu a oportunidade também pensar no futuro. A gente precisa educar as crianças, pensar nas crianças para que elas, quando crescessem, ou quando crescerem, elas não repitam o que os adultos mal educados estão fazendo. Então a gente pensou e desenvolveu atividades de educação ambiental para crianças do ensino pré-escolar, de 4 e 5 anos. Aqui, de Cubatão, escolas públicas
em parceria com a Prefeitura de Cubatão, mas disponibilizando para crianças desde pequenininhos já começarem a educar nas questões ambientais. Então vocês também têm um parceiro aí que é a Prefeitura de Cubatão, né? Justamente, ó, a Prefeitura tem que ser parceira do projeto, a gente trabalha com ela tanto com a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente, né, que passa algumas demandas para a gente tem uma conversa bem estreita com a SEMAN, não poderia deixar de ter, inclusive, né, o trabalho é municipal, Comissão Municipal e desenvolve o meio ambiente, com a Secretaria de Educação, justamente nessas atividades de educação ambiental. E a gente realiza algumas palestras também, isso em qualquer lugar, seja escolas, seja empresas, seja comunidade de bairro, sociedade de bairro, enfim, qualquer lugar onde a gente possa estar levando a conscientização ambiental para as pessoas, a gente também desenvolve esse trabalho. Essa primeira fase do projeto foi aí de 2022 até... Foi de dezembro de 2022 a dezembro de 2024. 24 meses de contrato e a gente realizou aqui em Cubatão, né, com mais atividades. Tem não só a questão das que eu falei, mas a gente também pensou em implementar, pensando na causa, a gente instalou 3 ecobarreiras ali no Rio Casqueiro, né, então para tentar conter o lixo que aglomera ali, acumula na margem do Rio Casqueiro. E a gente também desenvolveu um trabalho de pesquisa com o Guará Vermelho. Lembrando da sua pergunta sobre Guará Vermelho, porque é o nome do projeto, a gente ficou pensando, nossa, qual o nome que vamos usar para o projeto, né? E fala um, fala outro, fala aqui. E eu lembro que o Celso, né, ele sugeriu o Guará Vermelho. E na época a gente perguntou por quê. E ele foi bem assertivo na resposta, quando ele falou que o Guará Vermelho é o símbolo da recuperação ambiental de Cubatão. E como a gente é um projeto que desenvolveria, que trabalharia com a recuperação ambiental, inclusive, então nada melhor do que o nome do projeto ser Guará Vermelho. Engraçado que ninguém pensou nisso antes de vocês, né? A árvore é símbolo, né, de Cubatão e tudo mais, e ninguém pensou nisso. Não, eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Pensa, mas não demoraram, né? Mas é bom que a cidade agora está adotando o Guará Vermelho, né? Você você anda pela cidade, vê algumas estruturas, né? Valorizando a ave, que virou símbolo mesmo da cidade. E a gente tem orgulho de ter o nome do projeto, o nome Guará Vermelho, que representa também a cidade e agora representa o projeto. Legal, parabéns. Vocês vêm realizando ações de educação, trabalho com educação infantil, palestras e a coleta do resíduo nos manguezais. Quantas nessa primeira fase você fez? Você tem essa informação e a quantidade de resíduo? Só para a gente entender, né, também, porque tem muito resíduo. Essa semana eu dei uma volta ali no Casqueiro e depois até viralizou no Instagram o pessoal falando sobre isso. Mas me fala isso que depois a gente comenta mais, né? Então, esses 2 anos de projeto, a gente trabalhou com bastante... os nossos trabalhos, né, teve muito resultado, né? Mas assim, foram mais de 90 toneladas de resíduos retirados ali na margem do Rio Casqueiro. Foram mais de 480 crianças diferentes que a gente conseguiu trabalhar de forma contínua na atividade de educação ambiental. Enfim, foram mudas plantadas, foram mais de 800 mudas plantadas entre propágulos de mangue e outros tipos de espécies. Eu não falei aqui do plantio de mudas, mas vou falar. Enfim, vários resultados, fora a conscientização que a gente fez nas redes sociais também, que várias curtidas, visualizações, likes, enfim. Então o projeto trabalhou bastante de forma diversificada a questão de conscientização, educação e conservação e recuperação ambiental. Vocês estão de parabéns. A gente volta já com mais informação aqui do Wagner Rodrigues, coordenador do projeto Guará Vermelho. Ele está contando para a gente tudo que o projeto já realizou e nós vamos voltar no próximo bloco falando um pouco mais, porque tem mais novidades aí pela frente.
Olá pessoal, voltamos aqui com Conexão Verde, falando aqui com Wagner Rodrigues, o coordenador do projeto Guará Vermelho, que está contando para a gente um pouco do projeto. A gente estava discutindo aqui a questão dos resultados dessa primeira fase do projeto, e o Wagner, além de concluir e falar um pouco mais do plantio, que eu acho que isso é extremamente importante, a gente falar de plantio, porque é algo que vem sendo discutido, falou-se muito disso na COP30, que ocorreu algumas semanas atrás, justamente para compensação e absorção, né, a questão do carbono, né, do que as plantas absorvem esse carbono, né, no caso, o projeto Guará Vermelho, ele também trabalha diretamente com plantio de propágulos, né, de manguezal, que o manguezal é o que a gente hoje sabe que absorve muito carbono, e ele é conhecido também como carbono azul, justamente por causa dessa retenção em maior quantidade que as florestas, como Mata Atlântica e outros ecossistemas, nessa questão de absorção de carbono. O Wagner vai contar para a gente um pouquinho mais sobre esse plantio e quais são as perspectivas, o que o Guará Vermelho traz de novidade, o que vem pela frente aí, final de 2025, já começando 2026. Bom, então, falando do plantio, é uma ação também que a gente pensou de inserir dentro do escopo do projeto, pensando na recuperação ambiental, e a gente inicialmente tinha pensado em revitalizar os parques municipais daqui de Cubatão. Mas a ideia de revitalizar só os parques, ela é muito estreita, ela é muito específica, né? E a gente conseguiu, durante o projeto, a gente modificar isso, e a gente ampliou para toda a área de Cubatão. Qualquer área que necessitasse de plantio, seja praça, parque ou, enfim, qualquer outro lugar, a gente realizaria esse plantio. E deu muito certo. A gente fez parceria com algumas escolas, realizou plantio na UME São Paulo, realizou plantio numa parceria com a Escola Técnica Federal, dentro da escola, nos locais lá, e propágulos de mangue. Propágulos de mangue, a gente teve a ideia porque, como a gente realizava as ações de mutirão de limpeza, que eu também não falei aqui, ficava aquele vazio, né, aquela limpeza, e a gente precisava recuperar aquela área que a gente limpou. Então houve a ideia de que a gente, pós-limpeza, a gente realizasse o plantio de propágulos, que eles são coletados ali mesmo na margem, ali no mangue. Então, a gente incluiu dentro do nosso projeto essa ação de plantio de propágulos, e deu muito certo. Foram mais de 600 propágulos plantados na primeira edição do projeto. Enfim, e falando do mutirão de limpeza, importante ação também do projeto que a gente realiza aqui em Cubatão. Por que ele é importante? Pela participação comunitária, participação da comunidade. Então é onde a gente consegue divulgar o nosso trabalho, a gente consegue convidar as pessoas que querem participar de alguma forma de uma ação ambiental, né, uma forma concreta, e a gente consegue acolher essas pessoas dentro do projeto, de forma ativa. Claro que as pessoas podem participar de outras formas, mas uma forma que eu visualizo mais rápida ou mais atuante é no mutirão. Então a gente recebe muito bem as pessoas, a gente tem um trabalho muito decente, as pessoas que trabalham no projeto, elas já estão treinadas para isso, para receber super bem as pessoas, e quem participa, eu garanto para você, não se arrepende e sempre quer voltar a participar dos mutirões, ou de qualquer outra ação do projeto. Olha, gente, isso é real mesmo. Eu participei junto com eles do mutirão no dia 20 de setembro, Dia Mundial da Limpeza, que é um dia que é referência mundial, onde vários países, várias cidades realizam ações de limpeza em ambientes naturais. O Wagner estava lá presente com a ONG, com o projeto Guará Vermelho, e vários parceiros, né? Prefeitura, outras instituições, além de escolas, e quem estava passando por ali que quisesse colaborar, né? Fizeram uma ação maravilhosa, né, lá no Casqueiro, limparam ali toda aquela região. A gente sabe que o impacto é maior e que o projeto ele vem já realizando várias ações, né? Ele tem outras vertentes também de limpeza de manguezal,
E voltando numa fala anterior, que o pessoal filmou e viralizou de forma negativa no Instagram essa semana, falando do manguezal do Casqueiro, a gente sabe hoje, isso é importante a gente falar, a gente sabe hoje que os manguezais aqui, eles recebem um impacto muito grande, não é somente de Cubatão, é um impacto metropolitano, Santos, São Vicente, é resíduo que está vindo de outras regiões aqui, principalmente de áreas de invasão, que estão gerando impacto, principalmente num lugar lindo, maravilhoso, que nem o Casqueiro, né? Justamente. Então, a importância mesmo de a gente realizar as parcerias, como você falou, questão com as escolas de Cubatão, a gente tem parceria com diversas escolas, a ETEC, a Federal, escolas que não são mesmo de Cubatão também, o grupo de escoteiro aqui de São Vicente, de Cubatão, enfim, diversos parceiros que participam das ações do projeto. O grupo de voluntários da Petrobras, da RPBC, agora da Edisa também, em Santos, enfim, fortalece só o projeto cada vez mais. Mas o interessante, você fez também a outra pergunta, a questão da renovação do projeto, da novidade. Vamos lá. O que a gente tem de perspectiva aí pela frente? Então. Né? O projeto ele finalizou em dezembro do ano passado e a gente vinha conversando com a Petrobras a possibilidade da renovação, né? Claro que depende de N fatores, né? Da disponibilidade financeira, do plano que a Petrobras ela tem para a questão de investimento nessa área, enfim, N fatores. Mas a gente vinha negociando, a gente mostrou resultado, né? E a gente mostrou uma proposta que eles agradaram muito a eles, no caso, e felizmente a gente conseguiu renovar. Algumas diferenças para a primeira versão e essa nova edição que a gente vai ter a partir de agora. Uma diferença é o tempo que a gente vai estar atuando, o tempo de execução. Antes eram 2 anos e agora a gente vai trabalhar por 4 anos, 48 meses. Então a gente consegue pensar em outras ações, em ações a médio prazo, né? E que isso fortaleceu bem o projeto para a gente escrever, pensar em ações, inclusive na pesquisa, que é uma outra área que a gente está ampliando dentro do projeto. No anterior, a gente tinha uma pesquisa mais simplificada, que era só de observação das aves, do guará vermelho, e agora não, a gente fez a parceria com o CEPEMA, que é o Centro de Pesquisa de Meio Ambiente da USP, que fica aqui em Cubatão. Então a gente vai estar realizando 2 pesquisas principais, que uma delas é o monitoramento justamente dos resíduos sólidos que ficam nas margens. Fazendo diagnóstico para saber de onde está vindo. Justamente. E o que né, para poder atacar o problema, né? Justamente. Uma linha de pesquisa é essa e a outra linha é o impacto desses resíduos justamente na biodiversidade ali da região, com foco no guará vermelho. Perfeito. Então, essas 2 principais diferenças, o tempo, os 4 anos, nos possibilitou de formatar esse tipo de projeto, de pensar em pesquisas. Assim, nós vamos estar formando 4 mestrandos dentro do programa aqui, dentro do trabalho. A gente vai estar custeando as bolsas de estudo deles, enfim. Só serviu para agregar, para incorporar o projeto. Outra diferença, que você falou anteriormente, a questão de ser um problema não só municipal, mas um problema regional, essa questão ambiental, do lixo ambiental. Então, o projeto ele vai crescer a área de abrangência de execução dele. E não só se limitar a Cubatão. E agora a gente vai estar trabalhando também em Santos. Então, além de Cubatão, Santos também vai ser uma cidade que a gente vai estar trabalhando, desenvolvendo as ações futuramente aí nos bairros próximos ali a Jardim Casqueiro, onde a gente encontra bastante resíduos. Claro que quem passeia ali pela beira-mar vê, mas a gente também trabalhar, atacar aquela área ali do outro lado da margem do Rio Casqueiro, para a gente tentar ali solucionar o problema. E a gente vai estar trabalhando Cubatão e Santos prioritariamente dentro dessa fase do projeto. Então, as diferenças principais para essa renovação do projeto é justamente essa. Claro que o projeto ele incorporou mais
né? Hoje a gente tem, a gente conseguiu formatar o projeto no RH, no profissional, de certa forma que a gente hoje cobre lacunas que tinha na primeira fase, entendeu? Então a gente está contratando mais professores, pedagogas aqui para o projeto. Antigamente a gente tinha uma só e agora vão ser 2 pedagogas. Então vai ter possibilidades de a gente trabalhar com mais escolas de forma simultânea dentro do nosso programa de atividade de educação ambiental. A gente vai estar trabalhando também agora com pessoas experientes, responsáveis para cuidar de determinadas áreas, como por exemplo a área pedagógica. A gente está contratando uma supervisora para cuidar só disso. Antigamente a gente não tinha dentro do projeto. Na área de pesquisa vai ter também um responsável por isso. E, enfim, a gente também está ampliando também o trabalho nas redes sociais, que é importante dizer que a gente trabalhava com site, Facebook, Instagram, agora a gente vai trabalhar com LinkedIn, vai trabalhar com TikTok também. Não tem como fugir de TikTok, né? E as redes sociais são excelentes ferramentas para estar divulgando, né? Sim. E a gente precisa estar antenado nessas questões, nessas situações, ou nessa modernidade que não é da minha época, eu confesso para você. Eu não tenho as minhas redes sociais são só para a gente compartilhar as coisas do projeto mesmo, mas eu não sou muito atuante. Mas, enfim, é necessário justamente para a gente atingir o público jovem e adolescente, que vai ser, né, o futuro, que eles que vão estar aqui atuando logo aqui dentro do nosso trabalho, aqui no nosso cotidiano. Dá mais visibilidade para o projeto e também é uma ferramenta para a educação, né? O que você falou bastante aí, o projeto não para de crescer. Parabéns, né? Isso é ótimo, um projeto maravilhoso que está sendo desenvolvido aqui em Cubatão e com esse foco principalmente educacional, que eu acho que educação é tudo. Se a gente não focar nessa questão de educação, que nem você falou, ensinar as crianças para que elas não cometam os erros de seus pais e anteriores a isso, né? A gente sabe que a gente vive uma sociedade do consumo e que a gente gera muito resíduo e quem paga isso é a natureza, né? E principalmente trazer a ciência para junto do projeto, né? Projetos de pesquisa, isso é muito interessante, vocês estão de parabéns. Eu queria que você desse aqui a sua palavra final aqui, fizesse suas considerações e também divulgasse suas redes sociais. Bom, eu não poderia deixar de convidar todo mundo a estar participando do projeto. A gente está iniciando agora, no final do ano, né? Na verdade, agora em dezembro a gente está contratando ainda algumas pessoas, mas eu já faço o convite para, a partir do ano que vem, nas nossas ações, estarem participando, principalmente dos mutirões de limpeza, do plantio das mudas de árvores. Eu tenho certeza que você que está vendo aí, se participar, vai gostar. E assim, para ficar sabendo das nossas ações, nossas agendas, visite a página do projeto, guaravermelho.org, tem as redes sociais, só procurar lá, Projeto Guará Vermelho, Instagram, Facebook, YouTube, vai ter o TikTok agora também, e também no LinkedIn, que a gente vai estar informando, desenvolvendo principalmente as ações de pesquisa do projeto. Mas fica o convite aqui para todos que quiserem participar do projeto. O projeto está de portas abertas para qualquer um aqui participar e eu garanto que você vai gostar. É isso aí, gente. Cubatão sempre na vanguarda do meio ambiente, Cubatão sempre à frente disso, com esse pensamento de preservação. O Guará Vermelho, como o projeto, não para de ampliar aqui em Cubatão. Eu dei uma volta outro dia lá e conversei com uma especialista, ela falou, olha, tem ninhal para tudo que é lado agora, então o Guará está ampliando as suas atuações aqui no Manguezal, como o projeto Guará Vermelho. Vocês estão de parabéns. Conexão Verde fica por aqui, gente. Obrigado.